Pare e responda, com sinceridade: você já desistiu de um sonho porque parecia grande demais? Se sim, este vídeo pode mudar o rumo da sua vida, e não é exagero. O que vou compartilhar aqui não é teoria de autoajuda barata. É uma chave que já fez pessoas comuns alcançarem feitos extraordinários. Uma chave que pode colocar você no caminho certo, se você ficar comigo até o fim. Porque o que vou te mostrar é exatamente como criar uma fé tão poderosa e inabalável que nada, absolutamente nada, vai conseguir te derrubar. Já compartilhe e curta esse vídeo, para ajudar mais e mais pessoas. Todos nós já sentimos a frustração de querer algo e não conseguir. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não falha por falta de talento, inteligência ou oportunidades. Elas falham porque não acreditam o suficiente. Não acreditam no próprio potencial. Não acreditam no plano que traçaram. Não acreditam que o tempo vai recompensá-las. E sabe o que é pior? Quando essa falta de fé se instala, a pessoa começa a sabotar a si mesma, inconscientemente. Agora, imagine o oposto. Você acorda todos os dias com uma certeza interna de que vai chegar lá. Não importa se leva meses ou anos, você sabe que vai acontecer. Essa convicção é a base da fé inabalável. E aqui está o segredo: a fé não nasce do nada, ela é criada. A fé não começa no acreditar. Ela começa no desejo ardente. Você precisa querer tanto, mas tanto, que a simples ideia de viver sem conquistar aquilo seja insuportável. E não falo de um desejo tímido, que depende do humor ou das circunstâncias. Falo de algo que mexe com você a ponto de fazer seu corpo reagir, seu coração acelerar, sua mente criar imagens nítidas, sua energia mudar. Esse é o combustível inicial. Mas só o desejo não basta. Quantas pessoas querem ganhar mais, ter saúde ou viver um amor pleno, e continuam presas no mesmo lugar? O segundo passo é plantar esse desejo no seu subconsciente até ele virar uma crença inabalável. E como se faz isso? Com repetição, com visualização, principalmente, com ação. Você precisa viver como se já fosse a pessoa que terá aquilo que deseja. Não é esperar para depois começar a acreditar. É inverter a ordem. É agir agora como alguém que já tem certeza absoluta do resultado. Quando você começa a pensar, falar e se comportar como quem já conquistou, algo incrível acontece. Sua mente para de duvidar. Ela passa a trabalhar dia e noite para alinhar tudo ao seu objetivo. A fé verdadeira não é aquela que só aparece quando as coisas estão fáceis. É a que se mantém firme quando o cenário diz o contrário. É a que resiste quando os resultados ainda não surgiram, mas você sabe que eles estão a caminho. E, nessa hora, não existe espaço para talvez. Existe apenas vai acontecer. Essa força não nasce de fora. Nenhuma motivação externa consegue sustentar você por muito tempo. O que sustenta é o desejo enraizado e alimentado todos os dias, até virar parte de quem você é. Se você hoje sente que está duvidando, é porque ainda não plantou seu desejo fundo o bastante. Ainda não alimentou essa chama todos os dias. Então, pergunte-se agora: o que eu realmente quero? O que é tão importante que eu me recuso a terminar minha vida sem conquistar? E, quando encontrar essa resposta, prometa a si mesmo que vai persegui-la com toda a sua força, até que se torne inevitável. Porque, no fim das contas, a fé não é esperar o futuro acontecer. É criar o futuro antes que ele exista. Aqui entra um dos métodos mais simples e poderosos já usados por grandes realizadores: a repetição emocional. Funciona assim. Você pega a ideia, o desejo, o objetivo, e repete para si mesmo, todos os dias, com a força de quem já o conquistou. Não é só repetir palavras frias, sem vida. É sentir cada frase como se fosse real agora. Isso não é mágica. É ciência mental. Quando você repete algo com emoção suficiente, o cérebro aceita aquilo como verdade, e começa a alinhar pensamentos, ações e oportunidades para realizá-lo. Seu subconsciente não distingue o que é imaginação do que é realidade. Ele simplesmente absorve aquilo que você alimenta com mais intensidade. E se a cada dia você plantar a mesma semente, regá-la com emoção e protegê-la das ervas daninhas da dúvida, ela cresce. Inevitavelmente. Pense por um momento: quantas vezes você se pegou repetindo coisas negativas sobre si mesmo? Quantas vezes disse: eu não consigo, isso é difícil demais, não é para mim? Sem perceber, você também estava usando a repetição emocional, só que para criar um destino que não queria. Agora é hora de inverter o jogo. Usar o mesmo mecanismo, mas a seu favor. Repita com força, com paixão, com toda a certeza que conseguir: eu posso. Eu consigo. É meu. Não apenas diga:
viva como se fosse verdade. Imagine as cenas, sinta a alegria, ouça as vozes te parabenizando, veja as portas se abrindo. Essa é a diferença entre simplesmente falar e programar sua mente para agir como se já fosse real. E não se engane, as oportunidades certas não aparecem do nada. Elas sempre estiveram aí, mas seu olhar não estava treinado para reconhecê-las. Quando sua mente aceita um objetivo como verdade, é como se ela colocasse um filtro na sua visão. Você começa a enxergar o que antes passava despercebido. Isso é o que separa quem sonha de quem realiza. Comente agora, eu escolho acreditar. Quero ver quantos aqui vão decidir mudar o próprio destino. Mas não comente por comentar. Escreva com a certeza de que, ao fazer isso, está cravando um compromisso consigo mesmo. É você dizendo ao universo, e, mais importante, à sua própria mente, que não aceita menos do que aquilo que nasceu para viver. E, a partir de hoje, toda vez que duvidar, volte aqui, leia suas próprias palavras e lembre-se, você já decidiu. Mas, e quando tudo dá errado? Quando o plano falha, quando o dinheiro não entra, quando as pessoas riem de você? É aqui que a maioria desiste. Mas é também aqui que nasce a fé inabalável. Porque cada queda é uma chance de provar para si mesmo que você está disposto a continuar. Pense, se fosse fácil, todos já estariam no topo. O que separa os poucos que chegam é a decisão de continuar mesmo sem sinais imediatos de vitória. E essa decisão, quando repetida várias vezes, cria um efeito poderoso. Você deixa de acreditar se vai dar certo e passa a acreditar quando vai dar certo. Mas atenção, continuar não significa insistir no erro. Significa ajustar, aprender, refazer, mudar de rota quando necessário. Significa se tornar tão comprometido com o objetivo que nenhuma pedra no caminho é motivo para desistir, apenas para recalcular a rota. Cada fracasso é um professor disfarçado, e cada não é um filtro que separa você do que não era seu e te empurra para aquilo que realmente é. A verdade é que os grandes vencedores não são aqueles que nunca caíram, mas os que aprenderam a se levantar rápido. Eles transformam cada tropeço em um degrau e cada crítica em combustível. E é nesse momento, quando todo o resto parece estar contra você, que o seu subconsciente é colocado à prova. Ou ele aceita a narrativa de fracasso ou se agarra com todas as forças à imagem do sucesso que você já construiu dentro de si. Se você desiste, envia ao seu cérebro a mensagem de que ele estava certo em duvidar. Se você persiste, mesmo cansado, envia o sinal oposto, eu sou maior do que qualquer obstáculo. E, acredite, seu cérebro responde a esse comando. Ele começa a encontrar soluções que antes pareciam invisíveis, porque agora a sua mente está focada na possibilidade e não na derrota. Lembre-se, o tempo entre o plantio e a colheita é o período em que a fé é realmente testada. Você não vê nada acontecendo, mas, debaixo da superfície, as raízes estão se fortalecendo. O que você está construindo agora pode não aparecer nos resultados de amanhã, mas, se continuar, vai inevitavelmente florescer. Quando tudo parece perdido, é exatamente aí que o jogo pode virar. Porque quem continua quando todos param, não apenas chega mais longe, mas se torna alguém impossível de parar. A fé inabalável funciona como um ciclo de 4 etapas. Desejo ardente, o que acende o motor. Sem ele, nada começa. É aquela chama que te faz levantar da cama mais cedo, que transforma o talvez em eu vou. Não é um capricho passageiro. É um objetivo que pulsa dentro de você como se já fizesse parte da sua identidade. Repetição emocional, que grava no subconsciente. Aqui, você não apenas pensa no que quer, você sente, vive, experimenta mentalmente o resultado até que sua mente aceite como verdade. A cada repetição carregada de emoção, você planta mais fundo essa crença, até que ela se torne a lente pela qual você enxerga o mundo. Ação contínua, mesmo diante de obstáculos. Sonhar sem agir é como girar o motor sem soltar o freio. A fé não se sustenta sem movimento. E a ação precisa continuar mesmo quando nada parece acontecer, mesmo quando o caminho é mais lento do que você imaginou. É nesse momento que você prova para si mesmo que está comprometido. Confirmação, pequenas vitórias que reforçam a crença. Cada passo dado, cada conquista, cada sinal de progresso é como combustível jogado na fogueira. Essas pequenas vitórias são lembretes de que o caminho está funcionando. E quando você as reconhece e celebra, envia ao cérebro uma mensagem poderosa: continue, porque está dando certo. Quanto mais você alimenta esse ciclo, mais forte ele fica. Ele se transforma numa espiral ascendente, onde cada etapa reforça a próxima. O desejo te impulsiona a repetir, a repetição te leva à ação, a ação traz confirmações,
e as confirmações alimentam ainda mais o desejo. E chega um momento em que não importa se os outros duvidam, sua convicção se torna tão sólida que as circunstâncias precisam se curvar diante dela. Você deixa de depender de aprovação externa, porque entende que o único aval que importa é o seu. E, quando você está nesse ponto, nada, absolutamente nada, consegue te parar. As opiniões contrárias deixam de ser ameaças e se tornam apenas ruídos distantes. Os obstáculos não te assustam mais, porque você sabe que eles são temporários. Nesse estágio, você não se pergunta mais será que vai acontecer. A pergunta muda para, como posso acelerar o que já está a caminho? Essa é a força da fé inabalável, ela transforma o impossível em inevitável. E o mais poderoso é que qualquer pessoa pode construí-la, desde que esteja disposta a alimentar esse ciclo todos os dias, sem pausas, sem intervalos, até que se torne parte de quem você é. Existem registros de líderes, empreendedores e inventores que chegaram ao topo usando exatamente este processo. Não porque eram gênios natos, mas porque acreditaram antes de ver. Eles entenderam que a fé não é um sentimento passivo, é uma força ativa, que exige manutenção diária. E aqui está a boa notícia, qualquer pessoa pode criar essa fé. Você não precisa nascer com ela. Não importa a sua idade, seu histórico ou suas falhas passadas. A fé inabalável não é um privilégio de poucos, é uma construção disponível para todos que se dispõem a pagar o preço da disciplina mental, do foco e da persistência. Quando você começa a alimentar a mente com imagens, palavras e emoções alinhadas ao que deseja, é como se estivesse moldando seu futuro antes mesmo dele existir. Os grandes realizadores não esperaram estar prontos para agir, eles começaram com o que tinham, onde estavam, e aprenderam no caminho. E é justamente esse movimento inicial, sustentado pela crença, que atrai as oportunidades certas. Muitas pessoas olham para os resultados e pensam, eles conseguiram porque tiveram sorte. Mas se você pudesse voltar no tempo e observar o início de suas jornadas, veria que a sorte, na verdade, foi construída, passo a passo, dia após dia, com a força de uma fé que não recuava diante das dificuldades. E aqui está algo poderoso, a fé não se alimenta apenas dos grandes avanços, mas também dos pequenos sinais de progresso. Cada obstáculo superado, cada ideia que dá certo, cada porta que se abre reforça a certeza de que você está no caminho. Isso cria um efeito cumulativo, em que cada vitória, por menor que pareça, fortalece sua convicção para dar o próximo passo. A pergunta que você deve se fazer não é será que é possível para mim, mas sim o que preciso começar a fazer hoje para provar para mim mesmo que é possível. Porque o momento certo não vai cair do céu. Ele é criado, e começa exatamente no instante em que você decide acreditar antes de ver. E quando essa decisão é tomada de forma genuína, algo muda dentro de você. As críticas perdem o peso. Os desafios deixam de parecer ameaças e passam a ser degraus. E, inevitavelmente, as pessoas que antes duvidavam começam a se perguntar, como ele conseguiu? Se você entendeu o que falamos até aqui, sabe que há apenas duas escolhas possíveis. Continuar deixando que a dúvida guie suas decisões. E, com isso, viver preso no mesmo ciclo de sempre, esperando que algo externo mude sua vida, mas sem perceber que a verdadeira mudança começa dentro de você. Ou começar, hoje, a cultivar a fé que vai mudar tudo. E quando digo tudo, não estou exagerando. Falo de transformar a forma como você pensa, como age e como reage aos desafios. Falo de criar uma mentalidade tão sólida que nada, absolutamente nada, consegue te fazer desistir. E, sim, mudar tudo começa com algo simples. Pegar papel e caneta, escrever seu objetivo com clareza e começar a se programar mentalmente para alcançá-lo. Por que escrever? Porque quando você tira algo da mente e coloca no papel, você dá forma e compromisso àquilo. Não é mais um pensamento solto, é uma decisão registrada. Depois, repita para si mesmo, todos os dias, que isso vai acontecer. Não como quem deseja, mas como quem afirma uma verdade inevitável. Imagine-se já vivendo aquilo, sinta a alegria, sinta a gratidão antecipada. Esse é o alimento da fé inabalável. Porque a fé inabalável não é sorte, não é milagre, é construção. É como erguer uma ponte. Você começa com uma base, coloca uma peça de cada vez, reforça, testa, ajusta. E, um dia, essa ponte está tão sólida que pode sustentar qualquer peso que você precisar. A dúvida vai tentar voltar. É inevitável. Mas cada vez que ela bater, você vai se lembrar do seu objetivo escrito, da decisão que tomou, das pequenas vitórias que já conquistou. E isso vai te manter firme.
Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E escreva nos comentários: eu tenho fé inabalável. Não escreva apenas por escrever. Escreva como quem crava uma promessa. Escreva para que, daqui a um ano, você possa olhar para trás e dizer: aqui foi o dia que eu comecei a mudar tudo. Quero ver essa corrente crescer. Quero ver centenas, milhares de pessoas declarando que escolheram acreditar. Porque quando você se cerca de outros que também têm fé, seu próprio fogo cresce. E juntos, vocês podem transformar não apenas suas próprias vidas, mas também o mundo à sua volta.